capítulo 3, verso 6 até o verso número 10, nos conta então o começo da libertação do povo de Israel, do povo do cativeiro do Egito. Nesse texto existe aí um ensino para nós, um desafio para nós hoje, olharmos para esse Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que operou no Antigo Testamento, que é o mesmo Deus que opera no Novo Testamento, o Deus que foi gracioso no Antigo Testamento, que também usa da sua graça no Novo Testamento, o Deus que no Antigo Testamento se relacionou com o seu povo pela fé, ou seja, o povo tinha que ter fé no Senhor Deus, mesmo na época da lei. E é o que Deus fala para nós hoje, precisamos confiar nele, ter fé nele. E nesse caminhar, nessa vida de fé, temos experiências com ele. Então, se você colocar no papel os princípios, as ideias centrais, é tudo a mesma coisa. O povo do passado e o povo do presente. O povo de Deus, nas mãos do seu Deus. Porque tanto com eles como conosco, vira e mexe, nós estamos passando por períodos de preocupações. Tanto no passado como no presente, como vai ser no futuro também, vira e mexe. Vão acontecer pressões sobre nossas vidas e vão vir incertezas a respeito do presente e do futuro. Isso daí é comum, passado, presente e futuro. Irmãos e amigos seriamente doentes, por isso todo culto nós temos nosso momento de intercessão. Outros que estão passando por consultas ou vão passar por consultas, exames, tratamentos, cirurgias. Outros ainda que no seu trabalho, na sua vida profissional estão em luta, em preocupações, que tem que acertar isso, porque o governo mexeu ali, ou porque a situação trouxe um aperto aqui, ou vão ter que mudar de profissão. Em todas as áreas de nossas vidas, vira e mexe, vem incertezas, opressões, preocupações. E nesses dias que estamos passando agora, principalmente por causa dessa pandemia, que as coisas ficam diferentes do que nós somos acostumados. E ainda vamos ter eleição o ano que vem. Meu Deus, como vai ser o ano que vem as eleições? Como é que vai? Oh, Jesus, pronto. Então, já mal terminou o ano, já temos preocupações para o ano que vem. Mas a Bíblia diz que essas coisas que são comuns a todo ser humano em todo o tempo, e também são coisas comuns para os servos de Deus, para o povo de Deus, especialmente para o povo de Deus, são nesses momentos que nós não podemos nos esquecer de quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que sai correndo para apagar fogo. O nosso Deus é um Deus que já está preparado antes do fogo começar a arder, a queimar. Por isso, quero convidar você a caminhar comigo na reflexão desse Deus, que ele é então providente. É um Deus que age com providência na vida dos seus. Mas o que é providência mesmo? Quando eu falo com o Ronaldo, eu gosto de falar para ele, olha, Ronaldo, quando a gente estiver conversando, tem hora que a gente tem que definir palavras. Porque eu falo uma palavra, você entende, tem outro sentido na sua cabeça, você fala uma palavra que na minha cabeça não tem sentido, ou tem outro sentido. Então, vamos definir palavras. O que é providência? Lá no dicionário Michaelis, diz que providência é uma disposição antecipada de meios apropriados para se conseguir um fim. Evitar o mal ou remediar uma necessidade. Algo antecipado que tem o fim de remediar uma necessidade, evitar o mal. Providência, ação da pessoa que ajuda, guarda ou protege. O pai, como exemplo, é a providência da família. Teologicamente, ainda no dicionário, ação pela qual Deus conserva e governa o mundo que criou, dirigindo todos os seres ao fim que se propôs, que é chegarmos a Deus. No final de tudo, todos chegarão diante de Deus. O que vem depois, você lembra, uns para a direita e uns para a esquerda. Anjos se chegarão diante de Deus. Uns permanecerão na presença dele, os outros serão lançados no inferno do fogo.
Satanás já tem um lugarzinho dele guardado lá, para ele viver nas trevas eternamente em sofrimento. Deus já providenciou tudo para chegar lá. No catecismo, na nossa doutrina, providência divina é o meio pelo qual Deus governa todas as coisas do universo. O mundo não está sendo governado pelo maligno. O mundo jaz no maligno porque sofre ações do maligno. Mas o governo principal é de quem? É de Deus. O maligno, ele não vai nenhum centímetro à frente da onde Deus determinou que ele possa ir. Ele não vai. A doutrina da providência, como vemos a palavra de Deus, afirma que Deus tem controle completo de todas as coisas. Ele tem controle completo, por exemplo, sobre o universo. O universo que ele criou e o universo como um todo. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19, o salmista tem essa visão clara do agir providencial de Deus sobre toda a criação. Alguns olham para o mundo, olham para o universo e falam, é um caos. Quem conhece Deus, olha para o mundo, olha para o universo e fala, não é um caos. Porque Deus está governando isso. Isso só aconteceu, essa folha só caiu dessa árvore. Mas deixe-me ler Salmo 103, verso 19, que diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Trono, lugar onde se assenta quem governa. Ou seja, é Ele quem governa. Todo o céu. O reino é o seu limite de governo. Ou seja, o governo de Deus é ilimitado, porque é sobre tudo. Mais ainda, Mateus capítulo 5, verso 45, Deus, que é Espírito, que reina na dimensão espiritual, Ele também é providente e é governante do mundo físico. Mateus 5, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Ele faz, pronto, acabou. Embora muita gente reclama, né? É fácil reclamar com Deus e querer como que encostar Deus contra a parede, falando, mas Deus, por que isso, por que aquilo, por que o vulcão explodiu, por quê, por quê? A Bíblia fala assim, quando você olhar para Deus, lembre-se, Deus, Ele está numa posição de que Ele governa e Ele faz. Se você acha que o sol não devia brilhar na vida daquela pessoa porque ela é ímpia, injusta, é você que acha. Deus faz ou não faz. É Ele quem determina. Não somos nós. E quem somos nós para acusar Deus de ser injusto de fazer isso? Ele é Deus. Ele é que governa, não somos nós. Salmo 66, verso 7. Deus até interage nas transações entre as nações. Ou você acha que só porque o governo chinês é comunista, ele faz o que ele quiser na telha dele e Deus não mexe com nada e Deus fica longe dele? Não. Até nas transações de lá, Deus pode colocar o seu dedo e mudar e deixar e permitir e não permitir. Verso 7 de Salmo 66. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então, quando você vê um governo corrupto subir ao trono, ele não subiu porque ele venceu o poder de Deus. Ele subiu por permissão de Deus. Assim como também ele vai cair por ação de Deus, por permissão de Deus. Assim como, se ele se manter, é por permissão de Deus. Deus é providente. E na sua providência, ele governa como um soberano. Gênesis capítulo 1, verso 15, sobre o destino dos seres humanos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. Interessante, né? Já no Antigo Testamento, você encontra pessoas que quando olham para si, para Deus, dizem assim, olha, antes de eu nascer, Deus já me via.
Deus já pensava em mim, Salmo 139. Deus já via todos os meus atos e Deus já direcionava a minha vida. Quando nós estudamos a respeito de predestinação, de eleição, nós nos deparamos com muitos textos a respeito disso. De antes de ser, Deus já determinou ser. E aí nós temos que brigar com a nossa razão, com a nossa falta, com a nossa pequena fé e com os nossos sentimentos que são contaminados pelo pecado. Temos que lutar para não querer atribuir a Deus injustiça ou pior, querer mudar o texto bíblico para se encaixar na nossa razão ou aos nossos sentimentos que estão contaminados por um pecado que nos distancia de Deus. Como conhecemos pouco a Deus, como sabemos pouco de Deus. Mas Deus se revela na palavra dizendo assim, esse Deus é o Deus capaz de separar uma vida antes dela nascer, antes dela vir à existência. E Ele faz isso por sua graça. Ele está sendo gracioso, amoroso, misericordioso ao fazer isso. Lucas capítulo 1, verso 52. Sucessos e fracassos humanos também tem a permissão de Deus, tem a ação de Deus, tem o governo de Deus. Lucas 1,52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. A palavra de Deus mostra que a história humana não está acontecendo assim, só guiada pelos poderes humanos, pelas vontades humanas. Não. Existe uma vontade soberana, que é a vontade de Deus. E essa está regendo tudo e todos. Caminha comigo, porque estamos falando da providência de Deus. Vamos chegar na providência de Deus sobre a vida do seu povo, dos seus. Mas antes, a Bíblia afirma que Deus, na sua providência, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso, quando somos convidados a olhar para esse Deus, a pensar nesse Deus e a pensar no que acontece neste mundo, por exemplo, essa pandemia, ou qualquer outras tempestades ou desertos de nossas vidas, nós temos que filtrar essas coisas pela nossa fé e olharmos para Deus. E não o contrário. Não filtrar Deus para olhar as coisas, mas olhar as coisas filtrando e olhando para o nosso Deus com fé. Salmo 4, verso 8. Chegando àqueles que pertencem a Deus, aos que são de Deus. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque não tenho problemas? Porque eu tenho uma excelente saúde, uma excelente conta bancária? Porque tudo aquilo que humanamente perturba o meu coração não está agindo sobre a minha vida hoje? Mas amanhã pode agir? Bem, quem escreveu esse salmo não tinha uma vida descomplicada, muito pelo contrário, tinha uma vida muito complicada, tinha uma família complicada, vivia num tempo também complicado, sabia e entendia o seu coração como um coração pecador e muito pequeno. Então, como é que ele pegava no sono logo? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Quem é que é capaz de nos fazer deitar e realmente repousar em paz e seguros? Só Deus. Só Deus. Não existe governo, não existe situações, não existe remédio, não existe nada que pode realmente nos dar a verdadeira proteção. Deus, na sua providência, nos traz essa segurança. Você pode deitar em paz, porque Deus vela por você, cuida de você. Em outro salmo que você deve lembrar, ele nem toscaneja, ele nem pisca, ele nem cochila, olhando e cuidando de você. Essa doutrina da providência de Deus, ela se mantém em direto contraste com a ideia de que o universo ele não é governado pela sorte, pelo acaso,
As nossas vidas que estão nas mãos do Senhor, elas não são levadas pelo acaso, e tomara que a gente não encontre o maligno ali, porque o bicho maligno ele é poderoso, ele vai conseguir. Não, o maligno não consegue. A Bíblia diz: o maligno não lhe toca. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, na soberania do governo de Deus e na sua providência, a sua vida não é levada ao acaso e nem à sorte. A Confissão de Fé de Westminster afirma, e aí vai estar na projeção para você acompanhar essa declaração de fé. Desde toda a eternidade, não é desde quando começou o problema, desde antes de tudo, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem Deus violenta a vontade da sua criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Nada pega Deus de surpresa. Em nada você pode falar, mas Deus foi injusto aí. Porque Deus não viola a sua vontade, não viola as suas escolhas, e nem Deus viola as leis que ele previamente determinou. Se você subir na torre da igreja e pular, desculpa. Você pode ser uma pessoa de fé, mas tu vai cair no chão e como você cair, você parte para a glória mais cedo. Porque são leis que Deus determinou. Existem responsabilidades que Deus concedeu a nós, que nós temos que cuidar. Mas isso não foge também da soberania do governo de Deus. E o que vai além disso, além de nós, também não foge às providências e à soberania de Deus. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós podemos perceber o quanto o Senhor foi providente na vida dos israelitas. Por isso que está escrito na Bíblia, para mostrar para nós, para ser exemplo para nós, como Deus é providente sobre as nossas vidas. E nós vemos um pouco dessa providência no Salmo de 106, que nós vemos no começo do culto. Depois, se você puder, leia todo esse Salmo e você vai ver Deus agindo naquele povo e sendo providente. E Deus agindo para a salvação e sendo providente. Desde o começo, Deus respondeu às orações deles, o clamor deles, e Deus providenciou. O que Deus providenciou àquele povo? Eles precisavam de um libertador? Deus providenciou o libertador, Moisés. Eles precisavam de uma libertação poderosa para revelar o poder soberano desse Deus diante dos outros deuses e da proteção desse Deus diante dos outros deuses que não eram nada. Ele fez isso, as 10 pragas. Cada praga mostrou para o povo hebreu e para os egípcios que o Deus de Israel é soberano e é maior. Não tem Deus comparado a ele. Eles precisavam de um recurso para que eles lembrassem sempre e se alegrassem por tamanha libertação, porque nós esquecemos as coisas, né? Sim, Deus providenciou um recurso para eles nunca esquecerem da libertação máxima alcançada do Egito. Deus providenciou a Páscoa. Páscoa essa que apontava para uma libertação muito maior, que a libertação da morte eterna e do inferno, da escravidão eterna. Deus providenciou uma orientação muito clara, sem equívocos, do caminho por onde eles deviam ir. E se você ler Êxodo 13, especialmente o versículo 21 e 22, você vai ver que de dia existia uma nuvem que, além de dar a eles conforto do calor do deserto, mostrava para eles o caminho que eles tinham que ir. Existia uma rota mais fácil, uma rota mais rápida? Existia. Mas Deus mostrou para eles que até um caminho mais difícil e mais longo, com a presença de Deus, era melhor. Porque quem ia pela outra, mais fácil, não tinha a nuvem dando a eles o conforto do calor. E não tinha uma coluna de fogo à noite para aquecer o frio do deserto e mostrar para eles também a direção.
Eles precisavam de segurança contra futuras perseguições, porque lembre-se, o Egito é um império, o Egito é poderoso. O exército egípcio que os perseguiam se findaram no Mar Vermelho, que se fechou sobre os inimigos. Não precisavam mais se preocupar com a perseguição que vinha atrás deles. Você percebe? Você percebe a providência de Deus em cada detalhe no povo dele, naquelas vidas, cuidando deles, nas coisas difíceis, nas coisas complicadas, no que eles não sabiam. Deus guiou, Deus orientou, Deus preparou. E na sua vida? Onde você tem visto a providência de Deus na sua vida, nas suas lutas, no seu deserto, nos seus dias muito quentes ou nas suas noites muito frias, escuras? Aonde você tem visto a providência de Deus? Os israelitas, pelo que me parece, eles não percebiam essa providência de Deus sobre as suas vidas. Nos momentos de lutas, quando você lê a história, quando você lembra da história, até vemos ali no Salmo 106, na hora do problema, para onde eles olhavam? Eles olhavam para trás. De que forma eles olhavam para trás? Eles reclamavam, eles se deixavam dominar pela angústia em demasia. Nosso coração se angustia. Isso vem no nosso coração. Mas a questão é, e agora? Seu coração está angustiado ou está angustiando? Essa angústia vai crescer ou você vai lutar contra essa angústia, mostrando para a sua angústia o seu Deus? A palavra do seu Deus que Ele direciona a você. Eles não. Se angustiavam em demasia e por essa angústia tomar conta deles, perdiam a fé e a confiança em Deus, perdiam a paz, perdiam o foco, e qual a consequência de tudo isso? Pecavam e se afastavam de Deus. Quando nós vemos o que é relatado na Bíblia, que nos serve de exemplo, nos mostra que o povo que via a glória de Deus, mas na primeira tempestade, no primeiro deserto, na primeira noite fria, no primeiro problema, o que eles faziam? Reclamavam, angustiavam em demasia, perdiam a fé, perdiam a paz, perdiam o foco em Deus e pecavam. E aí? Não viam a providência de Deus. Não se lembravam que Deus já providenciou tanto e já está providenciando agora pela fé o que vem pela frente. Queridos, trazendo para nós o que devemos fazer quando a providência de Deus, quanto à providência de Deus sobre as nossas vidas, a Bíblia nos orienta. A Bíblia já nos mostra o que nós devemos fazer. Por exemplo, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Reconheça a providência de Deus em tudo na sua vida. Você pode não entender, você pode não perceber os detalhes, você pode não estar visualizando. A sua razão pode estar dizendo, isso não vai dar certo, não é assim. Mas a sabedoria e a razão de Deus é maior do que a nossa. Então, reconheça que Deus é providente. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, pau que nasce torto morre torto. Mas espera aí. Senhor, o Senhor criou a árvore. E se o Senhor criou a árvore para ficar torta, o Senhor pode endireitá-la. Eu não posso, mas o Senhor pode. É isso que a fé nos convida. Reconheça que Deus vai além de você e do que está acontecendo, porque Ele governa e Ele é providente sobre a sua vida. Romanos 8, 28, queridos. Olha que declaração que confia na providência de Deus. Sabemos. O que nós sabemos? Que todas as coisas, não é a maior parte das coisas, não é 99% das coisas, não é eu acho que. Essa declaração é uma declaração que olha para o Deus providente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus.
Você é chamado segundo o propósito de Deus em Cristo Jesus? Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Como é que nós conseguimos visualizar isso? Somente olhando para um Deus que é providente. Outra coisa que devemos fazer, pensar, agir diante da providência de Deus. Salmo 139, verso 9 e 10. Devemos confiar, mas confiar totalmente. A razão nos leva à desconfiança, mas vamos lutar contra essa racionalidade que quer combater a nossa fé. Salmo 139, verso 9 e 10. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, para onde eu for, verso 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. É diferente daquelas pessoas que oram assim: Senhor, eu vou para tal cidade ou não vou? Me mostra se eu vou ou não vou. Porque se é para dar errado lá, se é para eu não conseguir lá, Deus, me mostra. Faz um anjo falar comigo para que eu não vá. Tem gente que ora assim. A Bíblia fala assim: não, ora assim, Deus, eu quero ir. Se não houver nenhum outro empecilho, que eu vá, Senhor Deus. O que tiver lá, o Senhor vai me ajudar a enfrentar. Porque ainda lá tua mão há de me guiar, e a tua destra vai me suster. Não importa o que eu vou enfrentar, o Senhor vai estar comigo, isso é importante. Não é me livre do deserto, é esteja comigo, mesmo que eu ande pelo deserto. Porque eu creio na providência de Deus. É confiar nessa providência. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uai, se nada me faltará, então não importa onde eu esteja, em que tempo eu esteja, o que esteja acontecendo neste mundo doido, é o Senhor quem cuida de mim. A Bíblia nos fala mais ainda. Devemos entregar nossas vidas e as nossas ações, as nossas obras, confiantes na providência de Deus. Deus, se o Senhor não mostrou claramente onde você deve morar, se o Senhor deixou você escolher com quem você vai casar, se Deus deixou você escolher a profissão que você vai ter, se Deus... Então, escolha, e escolhendo, coloque o que você faz nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor as tuas obras. E que os teus planos, os teus desígnios, sejam estabelecidos pelo Senhor. Ele vai estar te guiando. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele faz. Confiar nossa vida e nossas obras nas mãos do Senhor Deus. A não ser que esteja claro que não, ou claro que sim, naquilo que nos deixou escolher, Deus, eu escolhi e quero colocar nas tuas mãos, para que esteja na tua vontade. Deixa eu concluir. Nos momentos de lutas e perigos, os israelitas, o que eles fizeram? Viram a providência de Deus, mas se esqueceram. Viram o poder de Deus, a soberania de Deus, mas não se encheram de fé. Antes reclamaram, se angustiaram, perderam a fé, perderam a paz, perderam o foco e pecaram e se afastaram de Deus. Nós não podemos fazer como eles. Nós não podemos ser como eles. Antes devemos sempre confiar nesse Deus que é providente, que é soberano, que é poderoso, que é amoroso, e entregarmos nossas orações e as nossas vidas a Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, reconheça o Deus providente em tudo na sua vida. Ou como nós cantamos no louvor, reconhecerei em tudo a tua mão. Confie, mas confie totalmente na amorosa providência de Deus sobre a sua vida. E entregue a Ele. Entregue a Ele a sua vida, as suas ações, as suas obras, confiando que o mais Ele fará. Na sua providência divina, o mais Ele fará. Que o Espírito Santo nos conduza a esse foco em Deus, a esse aprendizado de caminhada de vida no Senhor. Que muitos no passado aprenderam e se fortaleceram,
muitos no passado não aprenderam e se mostraram fracos. Que nós, hoje no presente, possamos aprender, nos fortalecer, nos segurar nesse Deus, e nos assegurar nesse Deus que é providente, para a glória dele, para que gerações futuras possam glorificar a Deus pela vida desses servos de Deus, que tão somente se entregaram com fé a Ele. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos entregar nosso culto, nosso tempo nas mãos do Senhor Deus e que Ele nos abençoe e que Ele nos ajude. Senhor Deus, nos confiamos nas Tuas mãos, ó Deus. De maneira muitas vezes tímida, de maneira muitas vezes frágil, mas ó Senhor Deus, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa esperança. E como a Tua palavra nos desafia e nos chama, nos colocamos nas Tuas mãos, nossa família, nossa igreja, e confiamos na Tua providência. Que Teu Santo Espírito nos conduza e nos ensine nesse caminho, e glória seja dada ao Senhor. Agora encerrando esse tempo de adoração, ó Deus, de louvor, de orações, ó Deus, e de meditação, toma-nos nas Tuas mãos e continue cuidando de nós, como o Senhor muito bem tem feito. Que a Tua graça, ó Filho bendito de Deus, Jesus Cristo, que Teu amor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, e que as Tuas ternas consolações e poder, ó Divino Espírito Santo, repousem sobre nossa vida, sobre nosso caminhar, sempre contigo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um bom domingo, que Deus continue sendo providente sobre a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Cláudio, Maria Antônia. Tudo bom, Maria Antônia?